Boa noite. Vamos começar o estudo dessa noite com uma pequena leitura. Controle os nervos. Existe atraso, existe atrapalho, existe impedimento, existe cerceamento, existem obstáculos. Nada marcha como você quer. Você tem impulso de fazer as coisas caminharem à força, gritar, exigir, reclamar. Tenha calma. Resfrie os impulsos. Só a ponderação, o exame e a paciência resolvem os problemas difíceis. Aguarde. Tudo ficará bem. Não se exaspere frente às dificuldades. É começar a vencê-las antes de que tomem vulto. Vamos então fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento, para então nesse momento agradecer a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, por todas as coisas maravilhosas que conseguimos vivenciar, pela nossa vida de fartura, de família, de amigos, de ordem e de progresso, que possamos enaltecer em nós mesmos a virtude que é tão importante para o espírito, a elevação moral que é tão importante para a nossa evolução, agradecendo todas as dificuldades que nos alcançam e todos os amores que compartilham conosco, essas dádivas que tanto vivemos e que tanto desejamos para nós e para os outros. Que o Mestre Jesus nos impulsione o pensamento nessa noite e que possamos nos desincumbir desta tarefa de nos reunirmos em seu nome e de realizarmos para nós mesmos a nossa sublimação. Que assim seja. Para os nossos estudos dessa noite, nós nos inspiramos numa revista muito antiga, que eu acabei descobrindo agora há pouco tempo. O exemplar que eu me inspirei para realizar o estudo dessa noite, ele é de agosto de 1968. Eu não era nem nascido ainda. E é um artigo escrito por Dr. Jorge Andrea. Dr. Jorge Andrea, ele é psiquiatra, ele é escritor e ele é expositor espírita. Ele foi presidente do Instituto de Cultura Espírita do Brasil e é considerado uma das figuras mais importantes do movimento espírita brasileiro. Ele também, na sua juventude, na sua profissão, ele foi oficial da Força Aérea Brasileira. Depois ele entrou no movimento espírita, ele se transformou em psiquiatra por profissão e escreveu diversos artigos trazendo para nós essa realidade espiritual em conjunto com essa realidade psicológica que nós, invariavelmente, precisamos desenvolver tanto uma como a outra enquanto nós nos desenvolvemos. E ele cita para nós assim, que a raiz de todos os problemas físicos reside no espírito que somos, temos que convir, é algo difícil de assimilar. Mas, que os problemas morais e psíquicos são localizados na alma, isso é um fato, que não dá para ignorar, mesmo porque as drogas, os remédios, não conseguem alcançar uma cura completa. Então, para as pessoas, de modo em geral, entender que as raízes, os problemas físicos que se expressam no nosso corpo têm as suas raízes no espírito, às vezes as pessoas têm dificuldade para entender essa afirmação. Mas que os problemas morais, psíquicos, psicológicos, psiquiátricos, eles são localizados na alma, isso é um fato. Mesmo porque, se nós temos o corpo doente, muitas vezes nós conseguimos, através de um remédio, nós conseguimos resolver o problema do corpo físico. Mas quando nós temos esses nossos transtornos de personalidade, quando nós precisamos cuidar da nossa parte psíquica, da nossa parte espiritual, nem sempre os remédios nos alcançam, nem sempre o remédio consegue resolver o nosso problema. O remédio faz uma parte, mas o indivíduo, invariavelmente, ele tem que sair da sua zona adoecida,
Às vezes, quando eles fazem exames, não se apresenta absolutamente nada de irregular no corpo, mas o espírito, o indivíduo que está ali se expressando, ele tem os seus problemas e não há nenhum tipo de tratamento que consiga resolver. São só paliativos. E o próprio indivíduo tem que se utilizar desses medicamentos para que ele consiga movimentar-se a si mesmo e realizar aquilo que é necessário que ele realize na sua própria conversão, na sua própria saúde. As distonias morais que se localizam na zona energética do psiquismo, elas particularmente acontecem nas terminações periespirituais, que são as células nervosas, capazes de modificar o teor de todas as vibrações internas, íntimas, e quando são patológicas devem se exteriorizar no consciente. O consciente para nós é como nós estamos agora, nós estamos conscientes, nós estamos caminhando, nós estamos despertos, nós nos determinamos, nós nos definimos, nós agora estamos conscientes. E é ali, no consciente, que as dificuldades, que essas doenças, que essas distonias morais, elas precisam se expressar. Então, elas estão localizadas na zona energética do psiquismo. E essa zona energética é onde o perispírito se conecta com o espírito. E ele define para nós que esse encontro ele acontece nas células nervosas dentro do nosso cérebro. Então o cérebro é uma víscera que representa e que coordena esses aspectos materiais, coordena a materialidade do corpo, e para que isso aconteça, cada célula do nosso psiquismo, do nosso cérebro, recebe uma conexão direta com o perispírito. As terminações periespirituais estão nas células nervosas do nosso cérebro. E essas células nervosas, essas conexões com o perispírito, elas modificam o teor das vibrações internas. Então, como a gente se sente, muitas vezes faz parte de como a gente pensa. Como a gente se impulsiona através dos nossos desejos, das nossas ações, da maneira como a gente pensa, como a gente se impulsiona reflete no espírito encarnado que somos. E essas vibrações internas e íntimas, se nós, nessas conexões energéticas do psiquismo, se nós estivermos adoecidos, se nós, espíritos, nos adoecemos pela forma como nós pensamos, esse nosso adoecimento no espírito, ele só vai ser conhecido, ele só vai ser sentido, ele só vai ser trabalhado em nós, no nosso consciente, se ele se exteriorizar. Então é preciso que nós tenhamos um corpo saudável, que nós tenhamos problemas, mas a medicina humana não consiga encontrar nenhuma leitura irregular, mas que nós nos sintamos com problemas, que nós nos sintamos adoecidos. É necessário isso. Quando essas energias que provêm do espírito são patológicas, elas são provocadoras de doença, elas precisam se exteriorizar. Então nós encarnamos, nós entramos no nosso corpo, nós adquirimos consciência e nós descobrimos que o nosso corpo está perfeito, mas em algum lugar, e a gente diz dentro da nossa cabeça, em algum lugar dentro da nossa cabeça, nós enfrentamos problemas. E a forma desses problemas se exteriorizarem é no nosso consciente de encarnados. Então nós vivemos uma vida confortável, com pessoas boas, numa cultura correta para nós, mas nós nos sentimos adoecidos, nós nos sentimos tristes, nós nos sentimos ansiosos, nós nos sentimos deprimidos e não sabemos por quê. Porque o nosso espírito, lá na sua tessitura mais profunda, ele tem distonias morais e essas distonias morais aparecem no nosso corpo. O nosso corpo adoece por conta disso. E nessas circunstâncias nós procuramos
entramos em contato com a medicina da Terra e buscamos uma solução, mas a solução está no espírito. E os medicamentos, eles são paliativos, mas o próprio espírito precisa ter consciência do que ele é e do que lhe falta e promover esse movimento da cura em si mesmo. É importante que a gente fale também a respeito dos transtornos de personalidade. Eles são definidos como padrões desadaptativos de comportamento, sentimentos e emoções no modo particular de perceber o mundo que se perpetuam ao longo da nossa vida. Então são comportamentos e sentimentos e emoções que são particulares e que nos acompanham ao longo de uma vida inteira. Então não é porque nós somos jovens que nós vamos apresentar algumas dessas distonias morais, e quando nós temos mais idade, elas não aparecem. Elas aparecem o tempo todo, porque elas estão no espírito. E nós, que somos espíritos, levamos tudo isso aonde nós estivermos. E se isso representar para nós uma patologia, se isso representar para nós algum tipo de transtorno, algum tipo de doença, aonde estivermos, isso nos acompanha. Existem 3 grupos principais desses transtornos de personalidade. Aqueles que são os paranoicos, os esquizoides e os esquizotípicos, e eles são marcados por uma concepção delirante da realidade. Tem os impulsivos, que são os borderlines, os histriônicos, os antissociais e os narcisíacos. Pessoas que se comportam fora das normas sociais, que sentem culpa, que não sentem culpa, são autorreferentes, pensam, agem em função de benefícios próprios, podem ser manipuladores ou ainda apresentar impulsividade acentuada. E nós temos os medrosos, que são os evitativos, que são os dependentes, os obsessivos compulsivos, com reações ansiosas e temerosas, e podem ser extremamente dependentes emocionalmente e apresentar características de timidez excessiva e afetividade negativa. Então, essas são as distonias morais, essas são as dificuldades que o espírito encarnado tem de realizar a sua própria jornada. São aqueles indivíduos que apresentam dentro dos seus comportamentos, dentro das suas, do seu tecido psíquico e mental profundo, alguns comportamentos que de repente fazem com que eles não se sintam à vontade dentro da sociedade, nem consigo mesmo, nem com as outras pessoas. Por isso, se nós não entendermos essa dinâmica dos problemas psíquicos com raízes no espírito, causando respostas de desarmonia no corpo físico dessa e de vidas passadas mal conduzidas, ficaremos desarmados e neutralizados para enfrentar a realidade do problema. Então é preciso que nós aprendamos. E a medicina da Terra está aí, os psicólogos, os psiquiatras, os medicamentos voltados para esse tipo de tratamento, eles estão aí, e eles são importantes, eles nos ajudam muito. Mas é importante que nós tenhamos esse conhecimento, nós tenhamos esse entendimento acerca do espírito que nós somos e do processo evolutivo em que estamos inseridos, para que nós possamos trabalhar esse aspecto, tanto físico como espiritual, de uma forma mais assertiva, de uma forma mais efetiva. Se nós não entendermos essa dinâmica, nós vamos ficar desarmados, nós vamos ficar imaginando que temos um problema grave, que os médicos não sabem o que estão fazendo, que os remédios estão errados e eles não servem para nós, que as pessoas não percebem o quanto nós estamos em dificuldade, o quanto estamos tristes, o quanto enfrentamos problemas, e vamos nos fechando numa redoma, muitas vezes, de revolta, de desespero, que só agrava o nosso problema. Então nós temos que ter elementos para enfrentar essa realidade, nós temos que ter elementos de enfrentar o problema. E a forma de entendermos isso é que se está exteriorizando no nosso corpo físico, é porque existe um aspecto espiritual que também precisa ser trabalhado. E não é só dessa encarnação, não é só desse corpo,
muitas vezes é de encarnações anteriores, aonde nós como espíritos estivemos inseridos e que nós nos conduzimos de forma muito equivocada, muito dificultosa. Então, se nós nos munirmos tanto da medicina da Terra como dos encaminhamentos espirituais e dos entendimentos espirituais, nós vamos enfrentar esse problema de forma mais efetiva. Como vemos, o problema é de grande envergadura moral e educacional e deve ser tratado de forma adulta e não idealizada e infantilizada, pois tantos problemas não são frutos só desse momento, mas sim de toda uma paleta pretérita de ações, que nós podemos citar crimes, ódios, orgulhos, vaidades, abandonos e a lista segue. Então é um problema de grande envergadura, até porque os indivíduos que se veem acometidos, aqueles que muitas vezes sentem de forma muito forte esses sintomas dos transtornos, eles sentem o quanto é importante e o quanto precisa ser trabalhado. E é um problema de grande envergadura moral e educacional. Precisamos entender, precisamos desenvolver em nós esse conhecimento. E nós não podemos tratar isso de forma infantilizada, criar um ideal e trabalhar esse ideal de forma infantilizada. Porque reflete todas essas distonias, todos esses desequilíbrios que nós já vivemos em nossas encarnações, às vezes até nessa, e muitas vezes nós, diante da cultura e da forma como as coisas são conduzidas na materialidade, nós não percebemos que isso vai causar problema para nós. Então, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa raiva, muitas vezes adoecida a ponto de virar ódio, e que nós mantemos, né, de forma consciente para nós mesmos, nós desejamos aquela antipatia, nós nos colocamos como se nós fôssemos melhores, nós abandonamos muitas vezes parceiros, irmãos e amigos, e isso, quando nós não entendemos que vai depor e vai trabalhar contra nós mesmos, é possível que nós mantenhamos isso até como uma certa virtude, até nós nos orgulhemos muitas vezes dos conteúdos que temos. Então precisamos ver dessa maneira, compreender que isso é um problema e que invariavelmente vai acabar afetando o nosso espírito e a nós mesmos. Como pacientes que devem se adequar a uma nova fase da saúde, as deficiências morais são do espírito e o acompanham aonde ele estiver, se manifestando de forma idêntica, até que sejam tão incômodos que nós nos resolvamos por saná-los definitivamente. Então vamos imaginar um paciente qualquer que teve um problema, né? Às vezes até jovem, a gente gosta de andar de moto e de vez em quando corre certos riscos e pode acontecer da gente acabar tendo um problema qualquer que venha a nos machucar e nós vamos, depois desse acidente, dessa problemática que nos alcança, nós vamos ter que ter uma nova fase na nossa saúde. Às vezes nós vamos ter problema de locomoção, às vezes nós vamos ter problemas musculares, às vezes nós vamos ter problemas de articulação e nós vamos ter que nos adequar com aquilo. E a partir dali, isso nos acompanha. Então, se nós sofrermos uma queda e perdermos lá movimentos do nosso joelho, que ele nos dói quando a gente caminha, que nós vamos ter que usar lá algum tipo de bengala, de muleta, isso vai ficar para nós, conosco para sempre. Não há como muitas vezes resolver de forma eficiente. E às vezes a forma como nós nos colocamos dali para frente, né, às vezes claudicante, às vezes dolorido, às vezes limitado, vai ser para sempre. E aquilo ali é o melhor que a medicina consegue nos fazer. A melhor das reconstituições que nós conseguimos fazer com a nossa medicina. Então nós vamos ter que nos adaptar. E essas problemáticas morais, esses problemas que se apresentam no nosso espírito, elas são da mesma forma. Enquanto a gente não os conhece, enquanto a gente não os entende, nós vamos utilizando tudo isso até que nós começamos a sentir os sintomas
no nosso corpo. E a gente vai lidando com aquilo, a gente vai empurrando o problema com a barriga, a gente vai perdendo um amigo aqui, abandonando um outro ali, entrando num acordo qualquer com alguém mais próximo, nós vamos lidando com o problema. Mas esse lidar com o problema não resolve. E aonde nós estivermos, se nós somos deprimidos, se nós somos ansiosos, não importa onde, não importa com quem, não importa em qual tempo, esse comportamento estará sempre conosco. E ele vai sendo tão incômodo, ele vai se intensificando, ele vai se problematizando, até que então nós resolvemos saná-lo definitivamente. Até que então ele fica tão incômodo, ele atrapalha tanto, ele se acumula tanto dentro do nosso consciente, que nós vamos atrás de resolvê-lo. Nós vamos atrás de estudá-lo, de compreendê-lo, de entendê-lo, e até que nós decidimos por resolvê-lo. E muitas vezes a gente faz isso em encarnações inteiras. E agora, nessa encarnação, é que esse problema se tornou tão incômodo que a gente quer saná-lo. Mas às vezes ele não é de uma encarnação só, às vezes ele vem de longa data. Às vezes nós temos comportamentos que nós carregamos junto conosco de uma encarnação para outra. As drogas que existem nesse mister não promovem a cura completa, servem de paliativo apenas para que o necessitado fique de pé e promova a própria mudança, dando início à caminhada que ele reestabelecerá o equilíbrio, contrapondo a doença com a respectiva virtude faltante. Então, e a gente espera um milagre, né? A gente quer que alguma droga, que algum remédio resolva o nosso problema. Mas não tem jeito. Nesses aspectos, nesses assuntos referentes aos problemas do espírito, os nossos medicamentos simplesmente são um paliativo que nos ajudam a ficar de pé. Quando nós nos sentimos melhores, quando nós estamos restabelecidos, nós vamos promover a nossa própria mudança. E daí nós recebemos a seguinte informação: dando início à caminhada que lhe restabelecerá ou que nos restabelecerá o equilíbrio. Então nós vamos ter que caminhar, nós vamos ter que fazer essa promoção de nós mesmos, do nosso espírito, durante uma longa jornada. De repente nós começamos em uma encarnação e talvez vamos terminar 2 ou 3 encarnações lá na frente. Isso é a caminhada a que o autor se refere aqui. Nós precisamos, durante muito tempo, jornadear no processo da cura, na busca e no restabelecimento do reequilíbrio. Nós precisamos fazer isso durante muito tempo, nos sustentarmos durante muito tempo, contrapondo os aspectos adoecidos com a virtude que até então nos faltava. E a virtude, nós não vamos comprá-la, nós não vamos adquiri-la e também não vamos ingeri-la. Ela precisa ser desenvolvida. A virtude, assim como o desequilíbrio, são trabalhados por nós. Então, esta caminhada, este trabalho, é porque nós precisamos fazê-lo. Se nós trilharmos por caminhos tortuosos, se nós simplesmente tentarmos desviar ou fazer um salto quântico dentro do nosso problema, isso não vai acontecer. Precisaremos nos promover, precisaremos nos conduzir durante muito tempo para que nós consigamos desenvolver essas virtudes que são faltantes em nós, por isso que estamos adoecidos, até que adquiramos o nosso equilíbrio. Nossa cura integral somente acontecerá se orientarmos nossa vivência para que toda a nossa encarnação, toda a nossa realidade, nossa vida espiritual seja conduzida para equilíbrio e harmonia, mantendo o nosso contingente emocional longe dos excessos, sejam alimentares, sejam sexuais
ou de qualquer outro que se manifeste em nossa conduta. Então é preciso que a gente viva. É preciso que nós cultivemos diariamente nas nossas vidas esse processo de reequilíbrio. Abandono dos comportamentos adoecidos e busca e desenvolvimento daquilo que representa para nós o equilíbrio e a harmonia. E todo e qualquer excesso em qualquer área da nossa saúde, dos nossos comportamentos, dos nossos desejos, tudo aquilo que representa um extremo deve ser evitado. Nós devemos viver todos os aspectos da nossa vida sempre em equilíbrio, para que isso seja a nossa nova conduta. Porque o mal que abrigamos dentro de nós, fruto de comportamentos e ações, nem sempre pode ser eliminado na presente encarnação. Pois às vezes ele é reminiscência de outra vida, possui raízes muito fundas e o agora é apenas uma das etapas da cura. Então, como nós nos expressamos em inúmeras encarnações e em inúmeras dessas encarnações nós tínhamos uma proposta evolutiva tão distante daquela que nós nos colocamos agora, nós vivenciamos esses aspectos, esses nossos comportamentos adoecidos, nós os vivenciamos durante muitas encarnações. E nós não vamos conseguir resolver os nossos problemas em apenas uma encarnação. Talvez essa é apenas uma das etapas. Deus, na sua infinita misericórdia e sabedoria, conhecedor profundamente dos nossos aspectos já sublimados, dos nossos aspectos já evoluídos, Ele determina que nós, nessa encarnação, lutemos contra esses aspectos que nos alcançam agora. E nós, se o fizermos, estamos cada vez mais próximos de uma cura real, de um equilíbrio real. Numa próxima encarnação, fortalecidos por essa, vamos encontrar outros aspectos. E esses outros aspectos serão trabalhados de forma homeopática, um pouquinho a cada dia, até que no final de uma outra encarnação, de uma próxima encarnação, já nos sintamos mais fortes, para daí então conseguirmos darmos um avanço maior, enfrentando mais problemas ou problemas enfrentados de forma mais aguda e mais profunda. Então, vamos aproveitar que agora, aqui nessa encarnação, nós encontramos esses aspectos de orientação, de condução, para que nós possamos trabalhar desde já aquilo que nos propomos, enquanto criaturas em processo evolutivo, e continuarmos nos dirigindo a Deus e a Jesus, para que eles dosem de forma muito precisa aquilo que nos encontra e que nós consigamos nos desdobrar nos nossos processos de reequilíbrio. É por isso que o problema evolutivo deve ser encarado por todos com coragem e com ânimo, para que individualmente e a quem nos cerca, compreenda que alcançar e manter um equilíbrio relativo demanda tempo, demanda vigilância, insistência e compreensão do destino humano. Isso é fundamental. Compreensão. Porque se a gente sabe por que luta, se a gente sabe para onde nós estamos indo, se nós sabemos o que nos aguarda e de onde viemos, se nós compreendemos o que realmente somos, nós vamos nos conduzir de forma melhor. Nós, invariavelmente, afastaremos de nós essa pressa, essa ansiedade, essa inquietação, esse desespero. Nós já vivemos situações muito piores, muito mais difíceis. Nós já nos sentimos muito mais isolados,
nós já nos sentimos inúmeras vezes sem nenhum tipo de estofo, nenhum tipo de educação que nos permitisse a nós mesmos nos promovermos e nos conduzirmos. E agora nós os temos. Agora estamos no nosso auge, tanto que as compreensões acerca do nosso destino e do nosso ponto de partida nos fazem continuar de forma efetiva, buscando esse equilíbrio, promovendo em nós, usando o tempo a nosso favor, não mais contra nós, muito mais vigilantes, usando a insistência e a disciplina em prol do nosso próprio livre-arbítrio. Porque somos espíritos, não temos o que temer. O nosso maior problema, muitas vezes, são os nossos próprios conteúdos, que nós precisamos abandonar em detrimento de um conhecimento maior, em detrimento de um universo maior, em detrimento de uma realidade muito mais pujante que nos cerca e que nos aguarda. E os indivíduos, muitas vezes, os casos mais difíceis que nós vemos na nossa sociedade, através dos relatórios das nossas medicinas, são dos indivíduos refratários. Eles não validam tratamentos, eles não validam diagnósticos, eles não validam esses aspectos espirituais, dizendo que eles não existem. E nós temos terapêuticas, e nós temos orientações de conduta que são, sim, efetivas, podem nos auxiliar, mas elas não vão fazer aquilo que nós precisamos fazer. Se nós tratarmos tudo isso de forma superficial, se os indivíduos continuarem mergulhando nos próprios problemas, sem procurarem ajuda, sem procurarem seguir as orientações que lhes chegam, se eles tratarem superficialmente tanto os sintomas físicos como os sintomas espirituais, invariavelmente esses indivíduos mais refratários vão sofrer mais, vão ter mais problemas, vão ficar mais largados dentro da sua problemática, imaginando que não existe solução. Quando nós, como espíritos, sabemos que nada pode nos destruir, que nós temos o tempo a nosso favor para desenvolver tudo o que precisamos, mas nós precisamos fazê-lo. Ninguém, nada vai fazer por nós. O entendimento dessa sintomatologia forma grande parte de sua solução, e somente aqueles que realmente penetram fundo no espiritualismo sadio e adotam premissas espíritas bem conduzidas, terão como se preparar melhor neste terreno desafiador. Então, realizar uma caminhada, promover mudanças dentro da própria vida, durante talvez inúmeras reencarnações, é um trabalho desafiador. E esse trabalho desafiador, ele é nosso individualmente. Se nós conseguirmos companheiros de jornada, se nós conseguirmos auxílio nos nossos desdobramentos, melhor, mas de qualquer forma teremos que fazer. E isso é a grande parte da solução. Entender o que nos acontece, tanto como espíritos, tanto quanto seres encarnados vivenciando uma realidade material. Então, essa sintomatologia, quanto mais nós entendermos ela, quanto mais nós compreendermos, mais vai ser a efetividade do nosso trabalho em resolver. E trabalharmos a nossa parte espiritual, trabalharmos em nós que somos espíritas, aquelas orientações da doutrina de Kardec, dos espíritos que vêm e que nos dizem, olha, nós passamos por isso. O que você está sentindo, essa dificuldade que você sente, nós já sentimos. Os terrenos difíceis que você percorre, nós percorremos. Mas a orientação deles é segura, dizendo, faça que no final tudo se resolve.
Deve fazer parte dessa educação e da terapêutica o desenvolvimento de uma moral sã, sem pieguismo filosófico, científico ou religioso, que se vive diariamente e que possa acompanhar de forma salutar o seu mantenedor dessa vida para a próxima e daquela para a seguinte. Então nós precisamos estudar, nós precisamos abandonar esse pieguismo. E o pieguismo, ela é uma demonstração excessiva e artificial de um sentimento ou de um comportamento, de uma linguagem, que quando se expressa para nós pode soar até como falsa ou ridícula, devido ao seu excesso. Então nós precisamos ser claros, nós precisamos nos distanciar desse pieguismo, seja filosófico, seja científico, seja religioso. Nós precisamos ser práticos, nós precisamos ser objetivos, nós precisamos analisar, já que nós temos a ciência humana, que diagnostica para nós muitas coisas, precisamos utilizar isso em nosso proveito. Mas nós que somos espíritas precisamos utilizar isso em nosso proveito, analisando pela ótica do espírito, que somos. Então, muitas vezes, se as nossas doenças são morais, se elas são espirituais, precisamos trabalhar também os aspectos espirituais nos seus entendimentos. E manter isso na nossa vida para que, desencarnando daqui, nós levemos para a realidade espiritual e, estando na realidade espiritual, esse entendimento e essa compreensão nos acompanhe para a próxima encarnação, de forma a nos blindar de nós mesmos. Mas um rótulo somente nada garante, pois é necessário uma luta verdadeira, que promova experiências capazes de manter as criações já positivadas de trabalho no cotidiano e as manifestações afeto-emotivas sempre harmonizadas, servindo para nós, então, como autodefesa. Então, nós nos rotularmos como espíritas e revestirmos isso de pieguismo não vai dar certo. Nós nos rotularmos como cientistas ou como médicos e revestirmos isso de pieguismo também não vai dar certo. Então, nada está garantido. O que está garantido é aquilo que nós conseguimos, através de uma luta verdadeira, promover como experiência para nós mesmos. Novas criações mentais já positivadas, trabalho no cotidiano, sempre pensando como espíritas e usando tudo aquilo que está materializado para nós como ferramenta e sempre mantendo dentro dos esforços que conseguirmos realizar as nossas harmonias, para que isso nos defenda da realidade dolorosa e de nós mesmos, quando assim for o caso. É muito importante que nós utilizemos essas experiências e essas lições. Nós precisamos utilizar aquilo que a Terra já possui de evolução, mas precisamos utilizar e nos colocarmos também de acordo com a realidade espiritual que nos cerca e do qual nós somos representantes quando nós entendemos essa realidade, aceitamos a condição de espírito e nos movimentamos pelas reencarnações de forma positiva, aprendendo em cada uma delas. Chegamos ao final do ano, tivemos um trabalho intenso e relativo nesse ano que está se encerrando. Precisamos vivenciar estas festas como o próprio Cristo fazia. Ele também vivia as festas onde ele se encontrava. Ele começa o seu ministério numa festa, numa boda, e nós precisamos nos confraternizarmos e realizarmos para nós mesmos as nossas promoções familiares de encerramento do ano e nos concentrarmos no ano que se inicia, para que nós consigamos nos melhorarmos os nossos entendimentos e as nossas proposituras de evolução e nos exercitarmos no próximo ano para que possamos
continuar o nosso processo evolutivo, o nosso processo de sublimação, de forma efetiva e bem conduzida. De modo que convido a todos para fecharmos os nossos olhos e elevarmos o nosso espírito, buscando a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, agradecendo por todas as coisas boas que possuímos, por todas as lições que nos alcançam através dos trabalhadores do Cristo, nessa bendita seara em que todos nós nos encontramos, e que possamos, aproveitando esses momentos de lazer e de confraternização familiar que teremos agora no final do ano, possamos nos centrar novamente em nossas energias, em nosso equilíbrio, de modo que nós possamos nos fortalecer enquanto criaturas e buscar para nós mesmos o fortalecimento das nossas relações e do mundo que nos cerca para o ano que se inicia. Queremos agradecer aos bons espíritos que sempre nos conduziram e nos orientaram e que nós possamos continuar o nosso trabalho, a efetivação do nosso trabalho no ano que se segue. Abençoados pelo Mestre Jesus. Que Ele seja a luz do nosso horizonte e que Ele ilumine os nossos passos. Que assim seja.